Então pega o seu papel e caneta, porque a partir de agora a gente vai entender por que a sua vida está estagnada. E para a gente começar a nossa conversa, uma pergunta para que você reflita a respeito disso. Hoje, ao acordar, você se sente energizada ou sem ânimo? Faz um balanço aí dos seus dias. Na maioria deles, quando você acorda, você se sente energizada ou você acorda sem ânimo, muitas vezes sem motivação, reclamando? Coloca aqui, seja sincera na sua análise. Eu sempre digo que é muito importante a gente sempre reconhecer o que está acontecendo no nosso momento presente. Se a gente não olha para isso com verdade, com sinceridade, sem se enganar, a gente não muda nada. A gente precisa reconhecer que talvez nesse momento temos um problema e aí vamos resolvê-lo. Tudo bem? Coloca aqui como é que você acorda na maioria dos seus dias, energizada ou sem ânimo. Deixa eu ver aqui algumas respostas. A Eliane é de São José dos Campos, seja muito bem-vinda, Vale do Paraíba, assim como Jacareí. A Yoshi, cansada. A Suzana, sem ânimo. Maria Juliana, sem ânimo. A Elisângela, maioria das vezes sem ânimo. A Margarete, sem ânimo. E ó, ela colocou algo aqui importante que a gente vai falar daqui a pouco. Sem objetivo, já anota aí. Sem objetivo. E essa é uma das razões também para esse desânimo. Bom dia, Bruna, seja muito bem-vinda. A palavra ânimo, vamos começar com isso. A palavra ânimo vem do latim animus. 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 A Daniela, depois de você, super animada. Oh, que bom, fico feliz. Animus é a expressão em latim que é igual a ânimo. E o que significa animus? E eu quero que você escreva aqui. Alma. Alma. Bom dia, Mônica. Alma. Alma. Então, quando você acorda desanimada, quando você acorda sem ânimo, você está sem alma. E aqui, esvazia o copo, né? Porque talvez alma tenha um significado para você. E a alma aqui é uma questão de energia. Você está sem energia. Para tua mente, tudo se trata de sobrevivência. Tudo se trata de sobrevivência. E energia é fundamental para tudo que você faz. É fundamental para você trabalhar, é fundamental para você se relacionar, é fundamental para você aprender. Você precisa de energia. E quando eu acordo sem energia, sem ânimo, a minha vida, o meu dia vai ser muito mais difícil. E aí qual é a tendência? Você vive no... E eu quero que você escreva aqui. E quando eu peço para você escrever, é para você fixar melhor o conteúdo. Quando você escreve, você está fixando melhor o conteúdo. A tendência é que você entre no... Escreva aí, piloto automático. Você vive uma vida no piloto automático. Você vai sobrevivendo ao invés de viver. E isso, claro, gera infelicidade. Isso, claro, gera muita insatisfação. Muitas vezes uma angústia. Muitas vezes aquela sensação de não saber por que você está vivendo, por que você está acordando todos os dias. E aqui eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Você não nasceu desanimada. Você não nasceu sem ânimos. Você não nasceu sem alma. Você, quando era criança, você tinha muita energia. Você acordava, brincava, fazia muitas coisas. Porém, você foi ao longo do tempo sendo adestrada. Ao longo do tempo você foi sendo colocada numa caixinha, moldada para que você vivesse as expectativas alheias, as expectativas externas. E essa é uma das razões da sua vida hoje estar estagnada. Por quê? Porque você em algum momento... Escreva aqui expectativas externas para você não esquecer. Essa é uma das causas da sua vida estar estagnada. Viver sob expectativas externas, sim, é uma causa de uma vida estagnada hoje. Isso
vem de um molde, vem de um adestramento que você sofreu na sua infância. Mamãe, papai queriam que você fosse de um jeito, queriam que você se comportasse, queriam que você não fizesse tal atividade, queriam que você seguisse uma profissão, queriam que você seguisse muitas vezes os sonhos deles, as expectativas deles e que não tem nada a ver com você. Essa é uma das razões da sua vida hoje estar estagnada. Por quê? Porque você continua nesse padrão de querer atender às expectativas de outras pessoas. E agora talvez não seja mais da mamãe e do papai. Talvez seja do seu marido, talvez seja da sua esposa, talvez seja dos seus filhos, dos seus amigos. E enquanto você seguir vivendo de acordo com essas expectativas externas, dificilmente você vai ter esse ânimo para viver a vida. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Esse é o primeiro motivo. Você, eu, todos nós fomos adestrados a viver de acordo com as expectativas externas. E para você mudar a sua vida, você vai precisar romper com isso. Você vai precisar, e eu quero que você escreva aqui, assumir a sua vida. Assumir a sua vida. Diz assim, ó, eu assumo a minha vida. Eu assumo a minha vida. Você precisa assumir a sua vida, a responsabilidade por ela. E isso dá medo, muitas vezes. Por quê? Porque você viveu 30, 40, 50, 60 anos jogando essa responsabilidade para outras pessoas, para que outras pessoas assumissem a sua vida, controlassem a sua vida. E isso nos leva à segunda razão. A segunda razão para a sua vida hoje estar estagnada. A falta de alinhamento com os seus valores pessoais. A falta de alinhamento com quem você é, com a sua essência. Quando eu me moldo a ser o que os outros querem, quando eu me moldo a ser alguém totalmente diferente da minha essência apenas para agradar terceiros, eu estou sendo incongruente. E a incongruência adoece. Quando eu vivo incongruente de acordo com os meus valores, óbvio que isso aqui vai gerar um problema, porque isso não é natural. Viver de maneira incongruente não é natural. Eu sempre digo isso, para quem já fez a blindagem emocional comigo, sabe. Eu falo isso, o que eu falo? Que a busca pela congruência é a fase mais difícil do autoconhecimento. Você viver congruentemente com os seus valores é a fase mais difícil. Porque primeiro você vai precisar quebrar esses padrões, por exemplo, de viver de acordo com as expectativas externas, e isso não é tão simples. É por isso que você precisa ter, escreva aqui, blindagem emocional. Escreva, para você não esquecer, você precisa ter blindagem emocional. E o que é blindagem emocional, para quem não sabe? É o controle dos seus medos. Porque muitos medos vão surgir no momento que você decidir assumir a sua vida. Ou você acha que as pessoas que se acostumaram a se beneficiar, controlando a sua vida, elas vão aceitar assim, de bom grado, que agora você vai assumir a sua vida e que você não vai mais depender delas? Óbvio que não. E é por isso que você vai precisar ter blindagem emocional, que é esse controle dos medos, o controle dos pensamentos, para que aí sim você se alinhe aos seus valores pessoais. A busca pela congruência é a parte mais difícil. Porque assim, muitos de vocês aqui que estão me acompanhando, já me acompanham há um tempo, vocês estão talvez despertando. Você hoje talvez esteja vivendo uma dor, com uma vida estagnada, e você está despertando, o que é ótimo. Mas não basta despertar para você mudar a sua vida. O que muda a vida, e eu quero que você escreva aqui, é ação.
ação. É a ação que gera transformação. Não adianta nada você colocar esse conteúdo aqui, tudo que eu vou te falar, tudo que eu já te falei, e você não transformar isso em ação. Não vai adiantar, você não vai mudar a sua vida. É como você comprar um livro e achar que só pelo fato de você ter comprado o livro, você tem o conhecimento. Não. Esse conhecimento vem do quê? De você pegar o livro, ler o livro e colocar aqueles ensinamentos em prática. Se você não faz isso, de que adianta você ter o livro? Faz sentido isso para você? Boa, Bruna, soltar os padrões é o desafio. É o grande desafio que a gente tem. A gente mudar essa mentalidade. Muito bom, Bruna, obrigado. Alisane, bom dia. Silvana Bernardo, bom dia. Coloca aqui ação, isso. Lucile, seja bem-vinda. Clóvis também. A Elaine, a Isa, a Ivete. A Suzana, meu maior desejo é assumir a minha vida. Ótimo. Tudo começa por uma decisão. Tudo começa por uma decisão. O terceiro motivo para a sua vida estar estagnada é um motivo talvez bem óbvio para você. Bem óbvio. Para a maioria das pessoas é. Mas algumas fingem que não é. E presta atenção nisso. O terceiro motivo, claro, é você estar infeliz profissionalmente. Um trabalho que te gera infelicidade, que não te traz perspectiva, isso estagna a vida. E por quê? Porque a gente passa a maior parte da nossa vida adulta dentro de um trabalho. Nós nascemos, presta atenção, nós nascemos para realizar. Quando eu não realizo, quando, por exemplo, o potencial que eu tenho, ele é subestimado e eu acabo muitas vezes não usando todo o meu potencial, isso vai me adoecer. Isso vai me adoecer. Quando eu estou numa profissão que não tem nada a ver com a minha essência, eu vou adoecer. Quando eu já não encontro desafios na profissão que eu tenho, ou no trabalho que eu tenho, no emprego, no negócio que eu tenho, isso vai te adoecer. Então, a falta de felicidade profissional, sim, ela estagna a vida. E por que você muitas vezes permanece infeliz no trabalho? Por que você permanece infeliz profissionalmente? Porque você tem medo. Você não tem blindagem emocional para controlar esses medos, os medos que são imaginários, medos que dizem para você, por exemplo, você não é capaz de fazer outra coisa. Alguém aqui se identifica com isso? Você não vai sobreviver sem esse emprego. Você não vai conseguir porque é muito difícil e você não é capaz. E esses medos são imaginários. Escreva aqui, medos imaginários. Não são medos reais. Não são medos reais. E você permanece na infelicidade profissional. Sabe por quê? Porque você traz da sua história aprendizados que foram marcantes, impactantes e que geraram as suas crenças, que alimentam as crenças que você tem. Então, se lá atrás, por exemplo, você foi humilhada, se você sofreu o abandono, se você sofreu a rejeição, se você era muito comparada, se você muitas vezes era subestimada, desvalorizada, como que você vai confiar em uma mudança de vida, em uma mudança profissional? É praticamente impossível. E como eu disse, praticamente, porque é possível que você tenha outras crenças. Você precisa ir à causa. Você precisa ressignificar aquilo que você aprendeu e que está aqui na sua mente subconsciente. Escreva aqui, mente emocional. Porque esses aprendizados que você teve ao longo da sua vida, essa desvalorização que você sofreu, muitas vezes essa comparação na qual você foi submetida, isso tudo abalou o quê? A sua autoestima. E sem autoestima você não consegue confiar em si.
É impossível que você confie nas suas ações e nas suas decisões. Então, quando hoje você enfrenta esse dilema, alguém já viveu esse dilema ou está vivendo esse dilema profissional? Faço isso ou faço aquilo? Mudo de profissão, não mudo? Ou já decidi, mas eu não tenho ação para seguir em frente? E aí eu volto, eu desisto. Toda vez que você desiste, presta atenção, você se diminui. Você se diminui. E é por isso que você precisa começar a ter isso daqui, ó, que é a nossa quarta razão para você estar vivendo uma vida estagnada. Você precisa ter objetivos claros. A falta de objetivos claros faz com que você permaneça onde você está. Se você não tiver metas bem definidas, como por exemplo, ó, a Cris, a Cosmina se identificaram com isso. Se você não define de uma maneira clara, tal dia eu vou sair. E se você não constrói aqui dentro essa decisão primeiro, por isso que eu sempre digo, tudo começa por uma decisão. Se você não decidir para valer, você desiste. Eu vejo isso diariamente quando eu converso todo dia com novas pessoas, muitas vezes pelas sessões de avaliação que eu faço, de hipnoterapia. E dá para perceber, as pessoas estão sofrendo com um determinado sintoma, com uma determinada condição de vida. Mas elas entendem qual é o caminho, como solucionar. Elas entendem tudo isso. Só que aí elas desistem. Sabe por quê? E não é pelas circunstâncias. Você pode falar para mim, é o dinheiro, é a falta de tempo. Nada disso. Elas desistem simplesmente por quê? Porque elas ainda não decidiram sair realmente do sofrimento. O que eu vou te falar aqui talvez seja incongruente para você no primeiro momento, mas por isso que eu quero que você esvazie o copo. Você hoje pode estar vivendo muitas dores, você pode estar sofrendo, mas o sofrimento de uma certa maneira é confortável para você. E por quê? Porque ele é conhecido. Você não precisa aprender nada para continuar no sofrimento. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Você não precisa aprender nada de novo para sofrer. E por que é importante você saber disso? Porque para sua mente tudo se trata de sobrevivência. E aprender algo novo, ir para um desconhecido, algo que não é seguro, é algo que é contraditório para essa busca incessante pela sobrevivência. Então a sua mente quer que você se mantenha sempre no lugar seguro. Sempre no lugar seguro. Para que eu possa avançar sem ser refém desses medos, eu preciso ter o controle disso. E muitas vezes o controle eu só vou adquirir se eu tratar a causa. Onde foi que eu aprendi que, por exemplo, eu não sou capaz? Onde foi que a minha mente aprendeu que eu não sou bom o suficiente? Em algum momento, porque você não nasceu desse jeito teoricamente. Eu falo teoricamente por quê? Porque tem muitos aprendizados que você trouxe para sua mente na gestação. Então, se a sua mãe, por exemplo, na gestação, e aqui sem julgar a sua mãe, mas na sua gestação, a sua mãe, por exemplo, ela se sentia incapaz, ela não se sentia boa o suficiente, você estava vivendo todas essas emoções. Isso gerou aprendizados, gerou interpretações. É por isso que você precisa, e eu quero que você escreva aqui, fazer as pazes com a sua história. Escreva para você não esquecer. Você precisa fazer as pazes com a sua história. E fazer as pazes com a sua história
É você ressignificar aquilo que você aprendeu e que está te prendendo numa vida estagnada, que está gerando uma vida estagnada para você. Então entenda que enquanto você não fizer as pazes com a sua história, dificilmente você vai ter, por exemplo, objetivos claros. Porque você está vivendo sempre no sofrimento, e o sofrimento, como eu disse, ele é confortável para você. Ele ainda é confortável. Agora, a hora que você, presta atenção, a hora que você decidir para valer, fazer as pazes com a sua história, a hora que você decidir para valer, não viver mais uma vida estagnada e infeliz, nada te segura. Nenhuma circunstância. Ontem eu fiz aqui, no final, para quem estava aqui na live de ontem, eu fiz isso para você, mostrei isso para você. Imagine que nesse momento na sua frente tem um halteres, esses de musculação, com 500 quilos de um lado e 500 quilos de outro. Imagine isso. Imagine do seu jeito agora, presta atenção. Imagine um halteres com 500 quilos de um lado e 500 quilos do outro, ou seja, 1 tonelada. A pergunta que eu te faço, nesse momento, com esse halteres de 1 tonelada na sua frente, você consegue levantá-lo? Sim ou não? Provavelmente a sua resposta será não. A não ser que você seja aí o incrível Hulk, o Thor, algum super-herói, alguma super-heroína. Se a sua resposta é não, eu vou te dar agora uma outra variável. Imagine que, diante desse mesmo halter de 1 tonelada que está na sua frente, a cabeça das pessoas que você mais ama está debaixo desses pesos. E agora? Você levanta ou não esse halter? E a resposta provavelmente é sim. Você dá um jeito, ou seja, não é a circunstância que te impede. E eu quero que você entenda isso muito bem, porque as circunstâncias muitas vezes não passam de, e eu quero que você escreva aqui e vai te doer escrever isso daqui, desculpas. Não passam de desculpas. Não passam de desculpas. E não é que é uma desculpa consciente que você dá. É uma desculpa que vem do seu subconsciente, porque é a sua mente que está te controlando. Enquanto você não tiver blindagem emocional, a sua mente vai continuar decidindo por você. A sua mente vai continuar escolhendo a vida que você leva. E aqui eu quero que você reflita. Essa vida que você está valendo. Eu quero que você reflita. A vida que você está vivendo está valendo a pena? Essa vida estagnada, tediosa? Guarda essa frase. O tédio adoece. Uma vida estagnada é uma vida de tédio. O tédio adoece. Porque você vai precisar começar a sair dessa dor em direção ao prazer. E a sua mente te controlando, ela vai te jogar para prazeres que ela já sabe que são eficientes para você. Então você começa a beber demais, você começa a comer demais, você começa a comprar demais. Você precisa sair da dor de qualquer maneira. E aí você vai estragando a sua vida em outras áreas. Faz sentido? Por isso que assim, você só muda a sua vida quando você decide para valer. Não é a circunstância que está te impedindo. O que está te impedindo é a decisão. É a decisão. Quando você decide, nada te para. Nada te para. Tudo bem? Faz sentido? Deixa eu ver aqui. A Suzana, não está valendo não. Muitas dores. A Silvana não. A Eloide não. A Isa, não passam de desculpas. Sim, as circunstâncias não passam de desculpas. Não passam de desculpas. E eu provo isso para você. Eu provo isso para você. Provo. A blindagem emocional, que é o meu programa de 21 dias, que eu estou reformulando ele, agora ele vai ser num outro formato, não será mais de 21 dias. Várias vezes,
Muitas pessoas como você, me acompanhando aqui nas lives, e aí quando eu abri as inscrições para blindagem emocional, normalmente com uma condição assim imperdível, aí a pessoa fala para mim: ô Gata, eu adoraria fazer a blindagem emocional, mas eu não tenho dinheiro. Ok, a falta de dinheiro é uma circunstância. E com muitas pessoas eu fiz um teste. Em todas as turmas que eu fiz. E aí eu perguntava para ela o seguinte: você se compromete a ficar os 21 dias comigo, fazendo tudo o que a gente precisa fazer durante a blindagem emocional? A pessoa respondia: sim, claro. Ok. Então, se você se compromete, você me paga quando e como você puder. A maioria desistia. A maioria inventava outras circunstâncias. Ah, Gata, eu não gosto de ficar devendo. Gata, eu vou me sentir mal. Gata, isso, aquilo. Entende? Porque isso é uma desculpa. Porque eu removi a circunstância. No momento que eu falo isso para a pessoa, eu estou tirando aquilo que está impedindo. É só ela fazer. Mas aí o que ela faz? Ela inventa uma outra circunstância. Por quê? Porque ela ainda não decidiu. Poucas pessoas aceitavam isso que eu falava. Poucas. E eu tô falando. Porque assim, a blindagem custava R$ 1.997. Não é para algumas pessoas é muito dinheiro, para outras é pouco. Eu entendo que dentro da realidade brasileira não é pouco dinheiro, porém o benefício se você olhar o benefício, é um valor irrisório. Mas o problema não é a circunstância, entende? Não é. Isso, boa Bruna. Querer não é o suficiente, é preciso decidir. Decisão é ação, é isso. Essas pessoas mostravam isso para mim, que elas não estavam decididas ainda a sair do sofrimento. E aqui uma frase que eu vou te falar que talvez seja indigesta. Falei ela ontem e vou falar ela de novo. Muitas pessoas talvez ainda não tenham sofrido o suficiente para tomar essa decisão, entendeu? Do momento que você toma essa decisão, é porque está insuportável. Não dá mais para você viver desse jeito. E isso inclui o nosso quinto fator aqui para você estar com uma vida estagnada, que são as relações tóxicas. Relações tóxicas que você mantém. Uma vida estagnada está muito relacionada com as relações que você nutre hoje. Relações que fazem com que você perca ainda mais energia. Relações tóxicas que fazem você não acreditar no teu potencial, que fazem você acreditar nas palavras que essas pessoas dizem para você. Porque normalmente essas pessoas tóxicas, elas reforçam aquilo que elas enxergam em você e normalmente elas enxergam o pior. E elas fazem isso muitas vezes em benefício próprio. Pessoas narcisistas. Elas precisam se sentir melhores do que você para esconder a fraqueza delas. É importante para essas pessoas narcisistas que elas te coloquem para baixo. Porque você, abaixo, faz com que elas possam te dominar. E aí ela se sente bem. Ela está escondendo a dor dela, está escondendo a fraqueza dela. E aqui é uma decisão sua permanecer nessas relações tóxicas. Ô Gata, mas a relação tóxica que eu tenho é com a minha família. Aliás, nenhuma surpresa para mim. A família é o ambiente mais tóxico que a gente tem. Porque é o ambiente mais próximo. É o ambiente que conhece a gente, com o qual nós vivemos há muito tempo. E permanecer numa relação tóxica, e uma relação tóxica pode ser um casamento, pode ser a relação com os pais, a relação com os filhos, a relação com os amigos, a relação no trabalho. Permanecer dentro de relações tóxicas tira a sua energia, tira a sua autoestima, tira a sua confiança e claro que você não vai ter ação para mudar a sua vida. E aí você fica no sofrimento.
Isso te leva a não se priorizar. E aí, é ladeira abaixo. É ladeira abaixo. A falta de confiança vem da sua falta de autoestima. Não dá para você transformar a sua vida se você não recuperar a sua autoestima. E para você recuperar a sua autoestima, é preciso fazer as pazes com a sua história. Você precisa entender, por exemplo, hoje talvez você não consiga dizer não. Alguém aqui se identifica com isso? Você não consegue dizer não para determinadas pessoas, para determinadas situações. E aí você vai fazendo, vai aceitando, vai baixando a orelha e não faz nada. Isso acaba com a sua autoestima. Você talvez engula muita coisa. A Suzana se identificou. E eu conheço a história da Suzana. Pois é. A Isa também se identifica. A Cris, também conheço a história da Cris. Eu. Pois é. É preciso tratar a causa onde que surgiu esse medo de enfrentar e de se colocar no mundo. Onde que você aprendeu? Porque a criança, vamos olhar para a criança. E a chave de tudo está na tua infância. Gestação mais infância. A tua criança, ela tinha papas na língua? Não. Ela falava o que vinha muitas vezes. A criança, quando ela não gosta, ela não gosta. A criança não fica socialmente, ela cria lá um personagem para fazer o social. O adulto faz. O adulto finge. Por exemplo, você pode estar aqui comigo fingindo que está gostando. Beleza, né? Isso é o papel muitas vezes do adulto. Eu finjo que estou gostando de alguma coisa. Eu finjo uma situação. Só que, em algum momento você aprendeu. Você mudou isso por algum aprendizado, por impacto emocional ou por repetição. Faz sentido isso para você? A Margarete parece que carrega o mundo. Fico sem energia para agir. Não tenho dúvidas disso. Por quê? Viver numa relação tóxica, Margarete, tira a sua energia. E aí o que acontece? Você vai procrastinar. Você vai deixar para depois. Você vai estar sempre cansada. E aí isso leva a uma vida no piloto automático. Dentro do que eu chamo de corrida dos ratos. Você já viu aquelas rodinhas que muitos ratos ficam, né? Ratos domesticados ou ratos de laboratório que ficam ali rodando infinitamente? Essa provavelmente é a sua vida hoje. É uma vida dentro da corrida dos ratos. Você tem uma vida hoje sem sentido. Você gasta energia com coisas irrelevantes. Você gasta energia, e muita energia, dentro dessas relações tóxicas. E claro que você não vai ter força para fazer aquilo que é bom para você. Tudo bem? Faz sentido? E aí você fica carregando o mundo nas costas. E você não se prioriza, você não se olha. Não existe mudança de vida sem se priorizar. Não existe. Tudo bem? Faz sentido isso para você? A Isa, hoje é porque tenho 60 anos. Sei que é uma desculpa. Que bom que você sabe que é uma desculpa. Sabe por quê, Isa? Porque essa questão da idade, ela não é real. Em outros tempos, onde a expectativa de vida, inclusive, era mais baixa, inclusive aí por volta dos 60 anos, o mundo mudou. Eu tenho hoje, por exemplo, 2 mentoradas que fazem parte da mentoria Coragem comigo, com mais de 70 anos. A Cíntia e a Regina. Mais de 70 anos. Então, assim, não tem desculpa. A idade não é uma desculpa. A Dolores, me sinto travada. Provavelmente por esses fatores que eu falei aqui, Dolores. Relação tóxica trava a vida. Deixa a sua vida estagnada, porque você perde energia. Tudo bem? Faz sentido? A Heloíde, eu gosto de verdade, porque você ajuda a ter visão clara do que precisa ser feito. Legal, fico feliz. Fico feliz. Bom dia! Bom dia, bom dia.
entenda que uma vida sem sentido é uma vida extremamente perigosa. Uma vida na corrida dos ratos é uma vida extremamente perigosa. Por quê? Porque nós nascemos, todos nós, você, eu, todos nós nascemos para realizar. Escreve aqui, eu nasci para realizar. Eu nasci para realizar. Você nasceu para realizar. E talvez hoje você esteja muito machucada e não consiga enxergar a possibilidade de fazer diferente. Por isso que você precisa de ajuda. Por isso que você precisa muitas vezes compreender quais os bloqueios que existem, quais os conflitos emocionais que geraram aprendizados e te mantém hoje numa vida estagnada e sem sentido. Eu quero que você entenda que o medo sempre vai estar ao seu lado. Porque o medo é uma emoção, só que o medo é possível você controlá-lo. É possível controlar os medos imaginários. O medo, por exemplo, de fracassar, o medo de começar de novo. Existem pessoas que eu conheço, que inclusive estão aqui, mas eu não vou falar o nome para não ser indelicado. Pessoas que eu conheço com tanto potencial, e que eram prisioneiras desses medos imaginários. Mas o que elas fizeram? Elas trataram a causa. Porque você não nasceu, por exemplo, com medo de fracassar, o medo de errar. Você não nasceu desse jeito. Põe isso na tua mente, você não nasceu. Quando você era criança, você não tinha medo de tentar andar. Você aprendeu a andar como? Caindo e levantando, caindo e levantando, caindo e levantando, até que uma hora você ficou de pé. E a vida é dessa maneira. Esse medo de cair e que todo mundo vai rir de você e que você vai sentir vergonha é um medo aprendido, porque em algum momento isso aconteceu com você. Eu vou te dar um exemplo, que é a minha história. É a minha história. Hoje, você sabe, eu faço lives diárias, fico aqui falando que nem um papagaio, dou aula, dou treinamento, faço palestra. Só que falar para mim era uma grande trava. Eu não conseguia fazer o que eu faço hoje todos os dias. Não conseguia. E eu não estou falando isso... Realmente, eu sofria. Eu sofria para fazer o que eu faço hoje. E aí eu fui entender a causa. Estava aqui guardado na minha mente subconsciente. E eu nem sabia, ou nem lembrava conscientemente. Porque a nossa mente guarda isso. A nossa mente, ela mente muitas vezes para te proteger. A sua mente não sabe o que é real e o que é imaginário. E muitas vezes ela faz com que você deturpe a realidade. E principalmente não se reconheça mais. Tudo bem? E aqui guarda isso que eu vou te falar. Eu tinha muita vergonha de falar em público. Muita vergonha. Não me sentia seguro. Aí o que acontecia? Quando eu era convidado, por exemplo, para dar palestra, para falar, eu sofria demais. Muito, muito. Diarreia, tudo que você imaginar. Diarreia, dor de cabeça, febre, vômito. Eu tinha muita... Isso era o meu corpo reagindo às minhas emoções. Tudo bem? E aí o que acontecia? Eu sofria para falar em público. Quando eu comecei esse trabalho que eu faço hoje de desenvolvimento humano, de ajudar as pessoas a superar os seus medos e criar a vida de coragem através da blindagem emocional, da hipnoterapia,
dos treinamentos que eu dou, eu não conseguia fazer isso que eu faço hoje. E aí eu fui buscar a causa. E a causa estava onde? Aos 6 anos de idade. Meu primeiro dia numa nova escola. Aí eu chego numa nova escola, não conheço ninguém. Ninguém. Você já deve ter vivido essa situação de chegar num lugar que você não conhece ninguém. Cheguei nesse lugar, nessa escola, primeiro dia, a professora pede para eu me levantar diante de, 20, 30 crianças e ela pede para que eu diga o meu nome. Eu nervoso, óbvio, primeiro dia de aula, não conheço ninguém, eu me enrolo na hora de falar. E ao invés de eu falar Márcio Ogata, eu falo Márcia Ogata. O que acontece? Todo mundo dá risada, inclusive a professora. Imagina uma criança de 6 anos, de pé, diante de 30 pessoas, e essas pessoas rindo dela, e não era uma piada, né? Porque se ainda fosse uma piada, beleza, né? Faz um sentido, mas não era uma piada. Como que eu me senti naquele momento? Intimidado, envergonhado, fracassado. E a minha mente ali aprendeu. A minha mente interpretou aquilo. Olha, falar em público é perigoso. As pessoas vão rir de você. Ficou. E aí, minha vida seguiu. E quando eu tinha essas oportunidades, a minha mente tentava. Obrigado, Eloíde. Agora você pode rir à vontade, porque agora está tudo bem. Foi através da hipnoterapia que eu tratei isso, né? Em uma sessão eu tratei isso. E aí foi a partir daí que eu comecei a ter tranquilidade para falar aqui. Então, assim, hoje para mim aqui, fazer uma live para você é como um bate-papo. Não sofro, adoro, aliás, adoro. Tanto que você percebe que eu falo demais às vezes. Eu tô aqui, adoro fazer. Porque isso é natural. Agora imagine se eu continuasse com essa trava, esse bloqueio emocional. Eu não estaria aqui. Você também provavelmente não estaria aqui. Talvez as coisas que eu te falo você não teria ouvido e você provavelmente talvez estivesse aí procurando alguém, um caminho para mudar a sua vida. Ou seja, uma única decisão que eu tomei transformou a minha vida. Faz sentido isso para você? Então entenda que muitas vezes a gente permanece no sofrimento. A gente permanece no sofrimento por falta da decisão. E aqui eu quero que você guarde essa frase aqui, para você não esquecer. Você é a autora da sua vida. Não deixa mais os outros escreverem a sua história. Guarda essa frase, printa ela se você quiser. Printa ela. Printa ela. Você é o autor da sua vida. Não deixe os outros escreverem a sua história. A tua história, você precisa assumi-la verdadeiramente. E assumi-la muitas vezes é você o quê? Fazer as pazes com a sua história. Por isso, eu estou fazendo as sessões de avaliação gratuita para quem quiser ajuda. Então, ó, você pode escrever a avaliação aqui. Se você escrever avaliação agora, você recebe um link no seu direct para você fazer uma inscrição. É gratuito. 45 minutos, eu e você, onde você vai me contar a sua história e eu vou te dar clareza e direção. Tudo bem? Você precisa decidir escrever a sua história. Enquanto você não decidir por isso, a sua vida não vai mudar, a sua vida vai continuar estagnada. Ela vai continuar gerando sofrimento para você. E a vida, ela é muito curta para você viver no sofrimento. O grande significado da vida é você dar um significado para ela, dar um sentido. Então para de ficar esperando a oportunidade perfeita, a circunstância perfeita. Como a gente falou, as circunstâncias
elas são desculpas. Elas são desculpas. Você já fez coisas muito mais grandiosas e talvez esse desafio que você tenha, você só está paralisada por um medo. Eu vou falar aqui bem entre aspas, tá bom? Um medo bobo, como era o medo que eu tive. Mas claro, para minha criança aquilo foi muito forte. Eu hoje adulto olhando para isso eu falo, não, aquilo ali foi bobo, mas para minha criança não. E é por isso que você precisa fazer as pazes com a sua história. Acredita que é possível. Acredita que é possível. Tudo bem? Faz sentido para você? Maxilav Tapetes. Ô gata, se quiser dar exemplo, estou aqui. Esta era eu do passado, ainda no processo de destravar. Muito bom. E a sua história, eu sei, né, Andréia? É uma história... faz tempo que a gente não se fala, né? Espero que você esteja bem. Espero que você esteja superando tudo que você me contou, né? Eu lembro uma vez que nós conversamos. Espero que você esteja aí nesse processo mesmo. Muito feliz. Se realmente você está nesse processo, fico muito feliz e grato por você dividir isso aqui comigo. Tudo bem? Então, ó, se você quiser uma avaliação gratuita, escreva aqui avaliação para você receber o link, tá bom? Eu nasci para realizar isso. Boa. Bom dia, Silvia. A Suzana, mas não quero mais ter esse medo que me paralisa. Por isso, tratar a causa como a gente conversou. No momento que eu trato a causa ou as causas, eu elimino esses medos, eu controlo, eu olho para esse medo e falo, esse medo não me paralisa mais. Porque o medo, volto a dizer, sempre estará conosco, porque o medo é uma emoção. Agora, o medo imaginário é esse medo que rouba os teus sonhos e rouba a tua vida. A Heloíde, eu nasci para realizar, eu tenho um propósito de vida. Excelente, muito bom. Obrigado. E fala muito bem, obrigado. A Dolores, estou no trabalho, beleza, bom trabalho. A Zenilda, minha história é longa, hein? Não tem problema. Eu adoro ouvir histórias. Pode ter certeza disso. A minha grande habilidade, a minha habilidade única, é ouvir pessoas. Então, assim, isso faz parte da minha natureza. Eu gosto de ouvir pessoas. E com isso, eu consigo ajudar muitas pessoas, dando clareza, dando direção. E por isso que as sessões de avaliação, elas são tão transformadoras. Para quem já participou, muita gente fala isso para mim. Gata, nossa, muita gente fala assim, eu estou chocada, porque eu não estava enxergando desse jeito, né? Sim, Claire, as lives sempre ficam gravadas. Então escreva aí avaliação se você quiser participar de uma avaliação gratuita comigo. É só escrever que você vai receber um link. Só que aí você precisa clicar no botão lá e você fazer a sua inscrição. Tudo bem? Você precisa fazer a sua inscrição. E aí tem uma fila, tá bom? Tem aí uma ordem que eu estou seguindo. Então preciso que você muitas vezes tenha paciência. Porque é algo que eu faço gratuitamente dentro das minhas lacunas de horário, né, dentro da minha agenda, para te ajudar. Tudo bem? Bom, amanhã tem live da blindagem emocional, sim, e falaremos sobre insônia. Como voltar a dormir bem e se livrar da insônia. É sobre isso que a gente vai falar amanhã, às 8 horas da manhã, horário de Brasília, tá bom? Deixa eu ver aqui, a Andréia respondeu, deixa eu ver. A Claire, já me inscrevi, louca para fazer a sessão, boa. Estou bem, a empresa está em crescimento, mas o infoproduto ainda é travada por medo do sucesso. Estou trabalhando isso para fluir. E sou eternamente grata, pois você foi essencial como mentor no processo. Obrigado. Talvez esse medo do sucesso, ele precisa ser trabalhado para realmente você deixar fluir tudo, entendeu? E esse medo do sucesso, esse é o típico medo imaginário. É o típico medo imaginário, que na verdade não é o medo do sucesso. É o medo de não dar certo, o medo do fracasso, o medo de errar. E esse medo de errar vem de algum aprendizado na infância, com toda certeza. Mamãe que era muito rígida, papai que era muito rígido, comparação, por exemplo, com irmão, irmã,
Ah, o irmão era isso, a irmã era aquilo. E isso tudo vai gerando uma insegurança. E com a insegurança eu não consigo, obviamente, agir. E aí quando hoje eu tenho um desafio, aí eu fico inventando desculpas. Ah, eu vou melhorar o infoproduto, ah, eu vou estudar mais, e aí eu não faço. Coragem, guarda isso, Andréia. Coragem é ação com preparação. Coragem é ação com preparação. E essa preparação vem muitas vezes de você fazer as pazes com a sua história, de você tratar a causa. Tudo bem? A Zenildo Gata, meu problema maior hoje é o peso. E daí? E daí? E daí é uma pergunta? Ou e daí? O gato, meu problema maior é o peso. Bom, então assim, aí isso também pode ter uma causa emocional. Tudo bem? Não estou afirmando, ok, Zenilda, porque eu não conheço a sua história. Mas pode ter uma causa emocional. Muitas pessoas que vêm fazer hipnoterapia comigo por conta de peso, excesso de peso, obesidade mórbida. Essa obesidade, né, esse excesso de peso, não é o natural para o Homo sapiens que nós somos. Ok? Eu vou falar isso sob o ponto de vista da neurociência e dessa mente de sobrevivência. Lá atrás, lá os nossos ancestrais, vamos pensar o seguinte: num ambiente extremamente inóspito e cheio de predadores, que eram maiores, mais fortes, mais ágeis, se você tivesse sobrepeso, você conseguiria fugir, por exemplo, de um tigre faminto? Não. Então você seria presa fácil. Ou seja, e aqui eu vou falar não por questão de estética, tá bom? Eu só quero que você entenda. Estou falando sobre o ponto de vista da neurociência. Ser magro é o natural. Você não ter o sobrepeso é o natural. E aqui eu não estou falando sobre estética, sobre livre-arbítrio, você faz o que você quiser com a sua vida, mas não é o natural para a nossa estrutura como Homo sapiens. Até porque o Homo sapiens, ele era conhecido como caçador-coletor. E o que é um caçador-coletor? A cada dia ele tinha que andar muito para coletar comida. E isso, claro, esse gasto de energia mantinha ele, digamos, com o peso, vamos chamar de peso ideal, sem o sobrepeso. Você é um Homo sapiens como os nossos ancestrais. Só que em algum momento, por alguma razão, talvez a sua mente esteja usando o sobrepeso para te proteger. Vou falar algumas possíveis situações aqui que não significa, tá bom? Não significam que é o seu caso, porque como eu disse, eu não conheço a sua história. Mas, por exemplo, se hoje a minha mente se sente ameaçada por um parceiro, por uma relação tóxica, por eu ter que carregar muitas responsabilidades, ter um corpo grande faz sentido. E aí eu tenho esse sobrepeso. É por isso que muitos casos que eu já tratei de hipnoterapia relacionados a sobrepeso tinham relação com abuso. Um abuso sofrido que faz com que a pessoa não queira, obviamente, sofrer isso de novo, mas a mente, percebendo o que ela está vivendo hoje, talvez num relacionamento abusivo, criar essa massa de gordura, essa capa de gordura, garante a sobrevivência. Por quê? Porque eu não me torno mais atraente para aquele parceiro ou para qualquer tipo de parceiro. Então, eu, grande, também posso me defender se necessário for. Tudo bem? Faz sentido? Crianças que apanharam muito, sofreram bullying também. Corpo grande para se proteger. E aí como que eu resolvo isso? Mudando a interpretação que existe na minha mente. Eu preciso mudar essa interpretação, eu preciso dar um novo significado para que, a partir de agora, o meu comportamento seja diferente. Tudo bem? É isso. Então, amanhã nos vemos em mais uma live da Blindagem Emocional e falaremos sobre insônia, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui durante essa semana, por exemplo, hoje falamos de vida estagnada. Tá bom? Eu desejo para você um lindo dia e a gente se vê amanhã, tá bom? Um grande abraço, tchau!